Flamengo 1-0. Pura de inauguração desse negócio. Falou do Saúde. Eu estou aqui no meu segundo tempo, no nosso segundo tempo, aqui com o Fábio, fisioterapeuta, que é meu fisioterapeuta porque ele me ajudou em muito no ano de 93, final do ano 93, a minha recuperação, quando eu jogava em Portugal. Só que as nossas agendas e o nosso tempo ficou um pouco curto, né, para a nossa primeira conversa. Então, estamos na nossa segunda conversa. Só que ele é muito profissional, ele veio bem preparado, veio com a mesma camisa, eu já vim com outra roupa. Falha minha, para você ver que não tem nada pano preto por cima da nossa conversa e das nossas intenções. E o assunto central hoje aqui é sobre a grama sintética. Nós vamos gastar esse assunto, né, Fábio? Vamos. Mas eu queria só dar um introitozinho seguinte. Quando eu comecei lá no nosso primeiro tempo, eu falei sobre a massagem miofacial, sobre a massagem miofacial. Na verdade, eu perguntei, você que é estudante de fisioterapia, fala massagem, né? Aí até brinquei aqui com o Fábio, ele falou, massagem é liberação miofacial. Mas é bem mais abrangente, né, Fábio? Essa questão da liberação miofacial e da massagem, né? Pertencem à mesma família, na verdade, né? E depois que o Fábio fizer isso e explanar toda essa nossa ideia, a ideia dele, obviamente, nós vamos falar sobre a grama sintética. E também sobre a profissão do fisioterapeuta e dos colegas dele, aqui no Brasil e fora do país também. Então hoje, Fábio, mais uma vez, não sai jogando com o Gotardo, vamos aí trocar ideias, coisas interessantíssimas para você que é atleta, para você que não é atleta, é só de final de semana, para você que é pai de atleta e que pretende também construir uma carreira para o seu filho. Então assista isso aí, curta e deixe o seu like. Fábio, com você, massagem ou liberação miofacial? Então, Gotardo, estamos aqui preparados para o segundo tempo e para sair jogando de novo, né? Hidratados. Sensacional. A questão sempre que a gente, quando fala da massagem e depois ao longo do tempo, né, as técnicas que envolvem o músculo, que a gente passou a denominar como liberação miofacial, e a liberação miofacial exatamente que mio é músculo. Sim. E facial é de fáscia. Sim. Né? Daquele tecido bem fininho, que recobre todos os tecidos, inclusive o músculo. E a gente cada ano sabe um pouco mais da fáscia, e quando a gente fala de recuperação muscular, seja ela por lesão ou pós-jogo ou pós-treino, a gente inclui hoje a liberação miofacial. E a massagem, a massoterapia, Sim. ela é uma forma de liberação da musculatura, de recuperação muscular, e assim como outras técnicas. Por exemplo, a gente poderia citar aqui o dry needling, que é uma técnica um pouco mais recente, já tem alguns anos, mas aqui no Brasil um pouco mais recente, que é o agulhamento a seco. Ou seja, o fisioterapeuta localiza os pontos gatilhos, os trigger points, como nós chamamos. Assim, não é o ponto da lesão, ou é o ponto da gatilha mesmo da lesão? Não, boa pergunta, não. São pontos, muitas das vezes, próximos ou até distantes. E diria mais, às vezes um ponto gatilho que está gerando, aumentando a dor, não necessariamente tem uma lesão anatômica, uma ruptura muscular, um estiramento, ou pode estar sendo gerada uma dor articular proveniente de uma alteração do funcionamento através desses nódulos, desses trigger points, distante da articulação. Eita, então vamos dizer assim, você estaria alinhando, não sei se a palavra é os meridianos ou uma coisa nesse sentido, você faz um alinhamento no sujeito, estou traduzindo, tá? Para que ele fique todo alinhado, na verdade, e que venha acalmar a região lesionada, né, trazendo o benefício da cura. Talvez seja isso, assim, um alinhamento. Mas a ideia é essa. A ideia é que haja, eu até brinco, né? A gente faz o alinhamento, que é a parte articular para funcionar bem, mas para isso, muitas das vezes, a gente tem que mexer no balanceamento.
Então, que é a parte muscular. Alinhamento, balanceamento, veja só, o assunto aqui. E se eu for um pouco mais adiante, para poder ficar uma coisa para que todos que estejam assistindo consigam entender, ainda tem a cambagem. A cambagem seria um eventual uso de uma órtese, uma palmilha funcional, por exemplo, onde a gente percebe alguma alteração de comprimento de membro, de funcionalidade de membros inferiores, superiores, enfim, e que esteja uma alteração de articulação temporomandibular, de oclusão. Isso tudo pode acontecer de gerar uma alteração do comportamento dessa máquina toda que é o corpo humano. É aquele chumbo na roda, né? Você pode fazer o pneu... Que aí você faz com que o corpo funcione bem. Mas dentro dessas técnicas, e é curioso, você tocou num assunto muito interessante, Gotardo, quando você levantou de novo essa questão da massagem, da miofascial, eu falei do dry needling, e a gente tem diversas técnicas para serem utilizadas no recovery, que hoje é a grande técnica utilizada nos atletas pós-treino e pós-jogo, pós-competição, que é a recuperação muscular. E quando a gente fala recuperação muscular, está inserido tudo que eu falei. Recuperação muscular, articular, tendão, enfim, toda essa parte. E já são várias as pesquisas que foram feitas para identificar quais são as melhores técnicas para se fazer para conseguir conquistar de uma forma mais eficiente e rápida o recovery, que é a recuperação muscular. Mas é comum esse recovery nos clubes da Série A, B, C no Brasil? Tem sido. Você que conhece, tem muitos contatos com os departamentos desses clubes, vocês trocam muita ideia sobre isso? A gente conversa, além de perceber uma necessidade que está acontecendo, inclusive, e efetivamente acontecendo em clubes de menor investimento. A gente percebe a preocupação com o recovery. E aí, se a gente for falar dentro dessas pesquisas que foram feitas, só para você ter uma ideia, colocaram diversas técnicas. Banheira de gelo pós-treino e jogo, banheira quente, alongamento, massoterapia, que é a massagem, Sim. Liberação miofascial, bota pneumática, kinesiotape, faixas, enfim. Foram mais de 10 técnicas. E a que venceu, dando o melhor resultado, foi a massagem. Maravilha. É impressionante. Tratamento isso, né? raiz, hein? Exatamente. Parabéns. Os clubes, é muito bom a parte tecnológica, não tenha dúvida, até porque às vezes você está numa viagem, você pode usar uma bota, você está em algum local, né? Que você pode, um ganho, não tenha dúvida disso. Mas a massoterapia, ela continua sendo muito importante. E além disso, para a gente só deixar no ar e as pessoas tentarem raciocinar sobre isso, no topo do recovery, a gente nunca pode esquecer que está o sono e a alimentação. Sim. São fundamentais. Não adianta nenhuma técnica para recuperação muscular se o atleta não tiver condicionado a um bom sono e a uma boa reposição alimentar. O treinador inglês, o Arsene Wenger, ele fala que nessa faixa de idade, 18, 19, 20 anos, o atleta tem que entender que as noitadas de sexta-feira irão comprometer os jogos no sábado, né? Ou seja, traduzindo, para mim, qualquer noitada já compromete o desempenho do atleta, né? Então, a importância do alimentar, do dormir bem, treinar bem e também ter condição de usar melhor o poder da mente, que eu queria te perguntar, nesse seu trabalho, existe um ponto ou alguma coisa nesse sentido que dá um relaxamento mental para o atleta acelerar a sua recuperação? É um outro ponto muito importante que eu diria que não só está dentro do recovery, mas deveria estar dentro do cotidiano, que é a questão mental, né? A gente percebe hoje que a exigência do atleta tem sido muito maior, sobretudo no futebol. Sim. Porque atleta de esporte individual é natural que exista essa preocupação, mas o futebol é que culturalmente
ele foi se adequando às necessidades e cada vez mais sendo cobrado isso. E a questão mental, ela tem total ligação até com desempenho, obviamente. Então, a gente, diretamente, a gente não tem técnicas que podem ser usadas na fisioterapia tradicional, mas tem a acupuntura, Esse agulhamento a seco. tem yoga. O agulhamento a seco, dependendo da região que você faça agulhamento, normalmente quem tem formação em acupuntura também sai numa vantagem porque que pode utilizar. É importante, aventureiro não dá certo não, né, não tem Fábio? como. Não tem Tomar como. cuidado. Então a gente tem algumas técnicas que podem ser trabalhadas para auxiliar nisso. Agora, nunca, deixar muito claro, nunca abrir mão da psicologia, do psicólogo. Perfeito. A presença do psicólogo é fundamental para que esse atleta tenha toda a parte estrutural, mental, apta para que tudo que a gente ofereça a ele, seja na recuperação, seja na recuperação de uma lesão, seja no recovery pós-treino, pós-jogo, seja na parte técnica, tática, enfim, física, para que ele possa responder dentro daquilo que ele é capaz de oferecer. O psicólogo é fundamental. Quando você fala psicologia, né, se existe uma ideia de você motivar o atleta. Você pega um atleta com uma lesão seríssima, fez uma cirurgia muito boa, mas a recuperação é difícil. Aí você fala, cara, vai ser muito difícil, eu não sei se você vai conseguir voltar a jogar. Pô, você já destruiu o cara. Olha, é difícil, mas eu acredito muito nessa recuperação. Vai dar certo, que você já começa a trabalhar na mente do sujeito, não é? Não é verdade? Sim. Entendeu? De repente, ele até não está acreditando, mas através de você, da sua maneira de agir, né, do seu entusiasmo no trabalho, ele acaba acreditando, sim, e volta até a jogar. Eu já vi um caso assim, tá? O médico falou assim, na ocasião, o Dr. Wilson Melo de Campinas, pô, há muito tempo que eu não falo com ele, não sei como é que ele está. Ele fez uma cirurgia lá de um volante, que ele falou, cara, não sei se vai voltar a jogar, não. Mas vou fazer o meu melhor. E ele fez o melhor. E a fisioterapia também foi tão boa quanto a cirurgia. Sim. E o cara jogou mais 8 ou 10 anos. Pra você ter uma ideia, né? Essa é a importância também. Não tenha dúvida disso. Eu costumo brincar no bom sentido, falar para o atleta assim. Falo muitas das vezes para os pacientes também que não são atletas, mas a gente usa muito essa questão. Hoje, o sol está de trás da montanha. Está nublado o tempo. Ele ainda não apareceu. Você não está vendo o sol. Mas isso é só uma fase. Essas nuvens vão sair. E ele vai nascer de novo. É nesse momento que você está pronto para poder receber. Então, isso funciona muito, filosoficamente falando, essa questão, quando a gente toca e mostra para ele que aquilo é só um momento e ajuda ele a sair daquela fase inicial de tristeza, de perda, de como se ele tivesse tido um luto, ou seja, eu não vou mais jogar, não sei quando eu volto, dependendo da lesão, essa lesão é grave. Ouve muitas pessoas falarem, busca muita informação de pessoas, eventualmente, que não se recuperaram, e a gente tem que mostrar para ele que não, ele é único, ele é uma pessoa única, e ele tem que focar nisso. E costuma dar certo, obviamente, com a ajuda do psicólogo, trabalhando com ele também. Perfeito. Só em questão, o atleta que eu falei é o Paulo Foiano, hoje ele é treinador. Né? Paulo, forte abraço para você. Fábio, essa questão do seu trabalho, eu vejo que a evolução, o futebol num todo, você falou, clubes da Série C já estão estruturando o recovery, estão montando um departamento médico muito profissional, ou seja, vários departamentos, né, interligados. E você deve ser muito procurado por atletas brasileiros da Europa, né, para fazer algum trabalho aqui, ou também ir para lá também, tipo personal, né? E também chegou agora para ficar, o personal na área também fisioterápica, né? Você conhece, tem mantido contato com esse pessoal todo, tem proposta de fora, como é que está o mercado na sua função? O que acontece é que lá na década de 90, sobretudo na década de 90, o fisioterapeuta brasileiro começou a despontar muito. Começou em 80, muito tímido, mas efetivamente meados da década de 90. Eu lembro um caso. Lembro um caso que teve, inclusive ocorreu na CBF, né?
do médico com o fisioterapeuta. Sim. Então, nesse momento, começa a haver eu acho que foi a questão da percepção da necessidade de ter algum fisioterapeuta. E, casualmente, a gente começou a perceber essa necessidade muito mais com o fisioterapeuta particular. Bom. E logo em seguida, alguns clubes também passaram a ter o seu fisioterapeuta. Obviamente que alguns atletas necessitavam de um tratamento, conheciam algum fisioterapeuta e iniciavam esse processo. E os clubes foram se organizando, mesmo sem grandes estruturas, mas tinham um profissional. E aí foi passando esse tempo. E os jogadores foram percebendo, muitas das vezes, duas situações. A primeira, um fisioterapeuta no clube não dava conta de atender todo o elenco de 20 e poucos, 30 jogadores, com uma qualidade que se esperava. E às vezes só tinha um, ou às vezes só tinha 2 fisioterapeutas. O que não é interessante. O interessante é que se tenha, no mínimo, 4 fisioterapeutas para atender 30 jogadores. Então isso aí é uma ideia, questão de relação profissional e os seus pacientes, que o atleta é o paciente. E aí a gente foi percebendo isso. E cada atleta começou a ver, cara, eu vou precisar de alguém que me dê uma atenção maior. Sim. Eu vou precisar de alguém que fique comigo mais tempo, porque eu preciso dessa pessoa. Eu preciso de alguém que fique comigo mais tempo. Minha lesão é mais grave. Tem uma cirurgia de joelho, fez uma fratura. Precisa ter uma pessoa ali de manhã, de tarde, eventualmente à noite. E aí foi começando esse mercado a se abrir. O Kaká, ele citou isso aí, né? Você viu ele falando, né? Vi. Você vê, interessante o depoimento dele. Ele falou, se tivesse que começar algo antes, né, mais cedo, o momento VAR do Kaká seria iniciar um trabalho com fisioterapeuta antes, particular. Bem antes, E isso aí eu já participei dos dois lados, né? Eu já trabalhei em clube e já fui também particular. Então, eu sei os dois lados. Só que quando a gente é particular, o ideal, aí fica uma dica, é sempre você fazer isso de uma forma legal, né? Onde o clube do atleta saiba que ele está se tratando fora, você conversar com o departamento de saúde, com o médico, fisioterapeuta, preparador físico, não tenha dúvida disso. E isso aí ajuda muito. Você quer ver uma coisa? Você falou de preparador físico, me lembrou um caso, posso contar 2 minutinhos esse caso, muito interessante, no Japão. Você é o convidado. No Japão aconteceu isso, a gente tinha lá no Kashima um lateral esquerdo, né, o Naoki Soma, que era muito bom jogador, e em um determinado jogo ele sofreu um trauma no tornozelo, que foi uma lesão bem grave que ele teve, e num jogo numa quarta-feira. E tínhamos uma convocação para a seleção olímpica. E ele estava na lista. E a convocação foi feita acreditando que ele pudesse ficar bom. Porque cerca de 10 dias depois, 12 dias, ele se apresentaria. E aí o que aconteceu? Qual foi a nossa sorte? O preparador físico da seleção japonesa era o Luiz Flávio, que tinha trabalhado no Vasco. Sim. E que estava lá. E aí o que acontece? A gente entra em contato com ele, o Kashima, né? Entra em contato com ele e vai passando para ele o dia a dia, para ele conversando com o médico, tudo isso com a interação de que o clube, o jogador estava no clube, no Kashima, a gente cuidando dele. E, para resumir, 10 dias depois, foi numa quarta, no outro sábado, no sábado subsequente, ele fez o jogo. E foi o melhor jogador em campo, ganhou o prêmio de melhor jogador em campo. Ao final do jogo, todo mundo no vestiário muito feliz, ele tinha jogado. A gente é chamado, eu e o médico, o Dr. Sek, nós somos chamados para conversar com os dirigentes da Federação Japonesa, como se fosse a nossa CBF. Eles agradeceram o trabalho que foi feito e o jogador foi oficialmente convocado. E aí disputa a Olimpíada e mais 2 Copas do Mundo. Só. Olha que bacana isso. Que currículo maravilhoso. Então é um negócio muito bacana, é bem interessante. Disputa a Copa do Mundo e conseguiu. Mas por quê? Tudo bem que não era um
fisioterapeuta de fora do clube. Mas a comunicação de uma seleção com o clube, a gente pode tirar como exemplo se o atleta estiver fora do clube tratando, dando continuidade. O ideal é que isso não exista, para ser muito sincero. O ideal é que seja tratado sempre no clube e que o clube ofereça a quantidade necessária de estrutura e fisioterapeuta. Mas existem outros fatores, como afinidade, como confiança. Tem o e às vezes né? acontece isso, Às custo vezes o também. custo é alto para o clube. Não, Exatamente. eles não entendem a importância. Às vezes Sim. o custo também é O muito custo é alto. Você falou de 4 fisioterapeutas, que seria o ideal. Eu tive num clube fazendo um estágio no Chelsea, tinha 6. Sim. As botas Sim. estão todas espalhadas ali, Sim. as botas de compressão, essas coisas O todas. mínimo sempre 4. Quando se tiver 6, 8, melhor para o clube. Eu acho até que tinha uma mulher também. Acho que até hoje ela está lá, se eu não me engano. Eu acho que tá. Acho que ela saiu, não sei. Enfim, pô, muito legal. A importância da fisioterapia é o seguinte, pessoal, não é só tratar, não, é prevenção também, tá? Então, curta, comente, faça a pergunta para eles. Quer fazer para mim também pode fazer. Eu tenho alguns, passei por isso também, mas é legal você estar curtindo, comentando e enviando para eles as suas perguntas, né? Agora, vamos falar de algo que está assim meio polêmico, né? Que é o caso da grama sintética, né? A grama sintética de 10, 15, 20 anos atrás é bem diferente do gramado sintético hoje, né? Do material usado, das camadas que são utilizadas e tudo mais. Mas na sua experiência vivida aqui no Brasil e fora, qual a sua opinião sobre isso? O que deve ser feito em caso de ter que jogar, né? Eu posso relatar aqui sobre os países que proíbem a grama sintética 100%, né? Holanda, Espanha, Itália, Série A, tá? A Inglaterra, deixa eu ver mais, Portugal também, ou seja, então você tem um gramado híbrido, que é um percentual sintético, e tem a grama natural mesmo, né? Que é o que a FIFA permite, na verdade, né? Na Copa do Mundo tem muito gramado 100% artificial, sintético, e isso não será possível, penso eu. Uhum. Enfim, qual é a sua experiência com isso daí? O que você tem de relatos de atletas, as dificuldades, relatos do passado, atletas no passado e atletas no presente, para a gente tentar trazer essa informação para o pai, para o atleta, para o empresário. Por quê? A pergunta é longa e complexa, porque você tem hoje a garotada já com 5, 8, 10 anos jogando no sintético. E a estrutura física da garotada, né, é bem mais frágil. E já está no sintético. O sintético tem boa qualidade. Raramente você vai encontrar um sintético de boa qualidade. Mas ele já é colocado à prova nisso daí. Ele vai crescer, vai desenvolver e poderá ser um atleta profissional. O que aquilo pode acarretar para ele também? Cara, eu joguei um monte de perguntas para você responder aqui e vamos estar, depende, destroçando ela, separando para você. Mas são perguntas muito interessantes que a gente pode separar e respondendo à medida que a gente vai falando de cada subtema, digamos assim. Não há de se negar que nos últimos anos a indústria da grama sintética ela tem se preocupado muito com a parte de tecnologia, de ciência, testes, material, não tenha dúvida disso. A cada ano ela vem tentando aperfeiçoar cada vez mais. Como você falou, não dá para comparar a grama sintética de 10 anos atrás com a de hoje, né? A incidência, por exemplo, prender a chuteira na grama era muito mais comum do que hoje se prende, porque hoje a aderência é menor do que era. E aí entra a questão... As chuteiras também não eram apropriadas para o piso. Sim. Tá? Não vamos só ocupar a grama, ela não. Foi se adequando também. Ela foi se adequando. Várias Exatamente. chuteiras contribuíram para muitas lesões sérias também. Sim. Com essa modinha de fazer um estilo diferente, né? Isso prejudicou também. Ela foi tendo que se adequar a essa questão. Se a gente pensar na garotada hoje, já treinando, jogando com 8 anos numa grama sintética, ela vai ter uma questão positiva e uma que a gente ainda não sabe exatamente, como não temos ainda um acompanhamento, follow-up disso, ou seja, a gente não tem o histórico disso, que é saber se isso vai interferir decisivamente para o aumento de lesões num corpo ainda frágil que sofre impacto.
que o impacto é um pouco maior na grama sintética. Então, o lado positivo é o lado da cognição. Eles já estão treinando no ambiente que eles vão jogar. Então, eles têm já velocidade da bola, que é maior, percepção, mudança de direção, todos os movimentos que ele está fazendo, já está fazendo um habitat que ele vai atuar. Adaptação. Então, ele já vem melhor adaptado. Se você pegar pessoas que jogaram a vida toda em grama natural e começam a jogar no meio da caminhada, 20 e poucos anos, 30 anos, em grama sintética, vai sentir muito mais. Porque é diferente o tipo de piso, é diferente a tua percepção do seu pé, a sua pisada. A velocidade da bola sendo maior, você tem que ter a questão do destreza dos movimentos, do controle motor diferente. Vamos assim, eu fiz uma pergunta, eu fui mal com você, joguei pesado com você. Nós temos 3 estádios hoje, gramados sintéticos, né? Do Newton Santos, do Allianz Parque e do Atlético Paranaense, que para mim acho que são 100% de material sintético, né? E eu acho que o do Newton Santos é o melhor gramado. Foi elogiado pelo Caleri. Só que o Caleri fez uma observação. É muito bom o gramado, mas eu não sei se é tão bom assim, só porque é novo. Porque foi a estreia no jogo Botafogo e São Paulo. O Botafogo venceu 2-1. Pode ser isso também, né? Com o uso do gramado e aquilo vai achatando, vai desgastando, vai ficando mais duro e tal. Mas o que você falou, percepção da jogada, a velocidade da bola, né? Nós podemos estar analisando o porquê, as vantagens e as desvantagens do gramado sintético. Qual é a vantagem para o clube? Qual é? Você tem uma manutenção em torno de R$200 mil ano, por aí, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, de acordo com a estrutura do clube e do estádio. Se é grama natural, se está falando de mais de R$1 milhão por ano, que a manutenção é muito mais difícil de fazer e dependendo da região do país, se é muito úmido, muito molhado, muita chuva ou muito seco, a manutenção ela muda, né? Ou seja, tem que trocar. A qualidade da grama esmeralda, grama bermuda. A grama bermuda ela é mais resistente ao piso, pisoteamento, essas coisas todas. A grama esmeralda é mais sensível, ela não suporta tanto assim, né? Mas ela suporta seca, mas ela não tem durabilidade quando ela é colocada à prova, né? Então, voltando para esses estádios, eu acredito que existe uma dúvida hoje, né? Se realmente, cara, eu não estou falando de sindicato e de atletas, eu não estou falando de atleta, nenhum atleta tenha falado comigo. Eu estou analisando pelo que eu observei, né? Das lesões, das últimas lesões aqui no Campeonato Brasileiro, né? Dudu, né? Galopo de São Paulo, acho que teve também. Ferrarese, acho que do São Paulo teve. O Rafael do Botafogo teve também uma lesão, não sei se está atrelado ao gramado. E Vitor Roque parece que teve uma lesão também lá, que era do Atlético Paranaense e hoje está lá no Barcelona. Assim, não sei se você acompanhou um desses casos, né? Você acha que tem muito a ver esse tipo de lesão com a situação desses gramados de hoje, dessa qualidade de hoje, né? Porque nós estamos na evolução. A fisioterapia evoluiu. A preparação física evoluiu bastante. Tudo que acompanha também, né? O material de trabalho, tudo também é uma evolução, é um aperfeiçoamento. E eu acredito que a grama sintética também. Porque eu não vejo jogadores reclamarem. Está meio dividido. Tá tudo bem, tá legal. O sindicato também não se manifestou. Eu acho até que tem alguma coisa, mas eu não estou sabendo, né? Eu acho assim, a minha opinião, eu acho que tá muito igual. Acho que tem perdas e tem ganhos. No total, da diretoria até o produto final, que é o jogo, né? A bola rolando, né? O que você acha? Então, se a gente pegar e analisar, existem vários artigos, sobretudo a partir de 2011 para cá, 11, 13, 17, e tem um do ano passado, né, que eu vou citar também. E os artigos, eles fazem o seguinte, eles pegam questões diferentes. Por exemplo, pegaram nos Estados Unidos adolescentes e pessoas que estão começando a fazer treinamento no esporte e perceberam que tem uma incidência muito grande, muito maior de lesão, chegou a 58%, mais em mulheres e atletas mais jovens. As mulheres estão mais suscetíveis devido à constituição biológica, vamos dizer provavelmente, assim. Provavelmente. Já tem artigos que mostram que
não há diferença importante entre as lesões em grama sintética e grama natural. O do ano passado... Esse artigo que você está dizendo saiu quando? O de 2000, isso aí foi 2017, se eu não me engano, de 58% a mais. E agora, o do ano passado, para a gente fazer uma analogia, traz tecnicamente mais lesões no gramado natural, em termos de incidência, de um para o outro, uma diferença técnica, 0,73, 0,98, alguma coisa assim, em relação a ter mais lesões no gramado natural do que no sintético. Foi feita uma meta-análise, ou seja, a meta-análise em termos de estudo, ele compila, se eu não me engano, chegaram a em torno de 1.500 artigos, e eles fizeram um levantamento desses artigos para chegar a uma conclusão do que era bom ou não. Então foi um estudo muito benéfico para a grama sintética. Entendi. Mas o relato de atletas ainda tem, como é que eu vou dizer para você? Ainda tem um receio da grama sintética. Esse receio existe em diversas situações. Existe até quem retorna de lesão tem mais confiança em treinar no grama natural do que na sintética. Perfeito. Por exemplo. Perfeito. Tem jogador que não... Por exemplo, o Suárez comentou isso, o Messi comentou isso, de não jogar em sintético. Alguns jogadores não querem jogar em sintético. Está em contrato. Tá em contrato. Do Messi está em contrato. E não se sentem bem. E muitos se sentem desconfortáveis ainda em jogar em sintético. Se isso vai ser aprovado totalmente ou não, eu não sei. O que eu posso falar para você é que, por melhor que seja o sintético, você tem ainda um impacto maior. Embora tenha toda a tecnologia para minimizar o impacto, mas ainda existe um impacto maior. E isso eu não sei se vai se conseguir normatizar isso, ou fazer com que haja uma semelhança muito grande sintético e natural. Só o tempo vai poder responder para a gente. Agora, a vantagem de um sintético, você consegue ter uma plenitude maior do campo. Você não, até em questão de água, de absorção de água, eles têm toda a tecnologia que não deixa ficar poça. Na maioria das vezes, nos bons campos que eu estou falando. Né? Já no grama natural, já tem uma tendência, dependendo do tipo de campo que a pessoa tem. Outra desvantagem seria regional, do campo de grama natural. Cada região, por exemplo, do Brasil, tem um clima. Então, deveria ter um tipo de grama que acompanhasse a resistência a esse clima e as mudanças de temperatura. Não tenha dúvida de que o gasto, a manutenção de uma grama natural é muito mais cara do que uma grama sintética. Porém, eu ainda assim, eu posso estar errado, eu ainda acho que tem muito pouco, mais uma vez, muito pouco acompanhamento para a gente dizer isso foi desse jeito ou não foi. Eu não sei, porque a gente pode às vezes ter coincidências de lesões ser mais em sintético ou mais. O que a gente percebe é que o atleta percebe que o campo é mais duro no sintético. Tem artigo que mostra que a incidência de lesões em joelho, sobretudo tornozelo e musculatura posterior de coxa, além de coluna lombar, é mais efetivo em gramas sintéticas. Coluna lombar está comigo, deixa comigo. E ainda, por mais que a grama, a chuteira já esteja adaptada à grama, a grama adaptada à chuteira, ainda prende um pouco mais do que a grama natural, e isso faz com que haja uma necessidade maior, de um gasto energético maior, inclusive, para fazer as mudanças de direção sem haver trauma, sem haver sobrecarga. Então eu tenho ainda muita dúvida, até porque a Europa, por exemplo, nas grandes ligas da Europa, a própria Holanda, me parece que deu até da temporada 2025-26 para se adequar. Para se adequar, exatamente. Se adequar. E a Europa praticamente inteira nas grandes ligas proíbem, não é questão de vou permitir, eles proíbem e querem que haja mudança para a grama natural até em 10 anos, para que tudo seja natural. Eu sempre vou preservar o natural, obviamente que, como fisioterapeuta, eu acho melhor. Eu não citei a França. A França também, assim, eles estão buscando para que os campos sejam
híbridos, ou seja, você tem 10%, 5%, 10%, né, da grama artificial, né, e venha com a outra, que é muito boa. Os gramados europeus são maravilhosos, a gente não consegue ter essa qualidade aqui. Eu nem sei por quê, que nós temos um clima maravilhoso aqui, né, que grama gosta de água e sol, né. Mas assim, vou fazer um papel do dirigente. Qual é o benefício do dirigente? Ninguém vai falar que o seu estádio com a grama sintética é ruim. Eu tenho aqui a grama sintética aqui, mas isso aqui para jogar não serve, né? Mas é uma arena multiuso, ou seja, você consegue jogar depois de 1 dia, 2 dias do desmonte da estrutura, você pode jogar, usar o campo. Faz a limpeza, vai lá para jogar, vai para o confronto. Né? Ou seja, você traz receita para o clube, e muita receita também. Manutenção, já falamos aqui, que ela é bem baixa também, né? Agora, para construir, para fazer um gramado sintético, eu imagino que hoje nós estamos falando de 5 a 10 milhões de reais, um gramado decente, bom, ou seja, com várias camadas de areia, agora tem a camada de cortiça também, que facilita a drenagem, como você acabou de citar, a drenagem é boa, né? Tem o shock pad, que é para diminuir impacto. Ou seja, aquela almofadinha, ele né? sobe até 60%, em torno de 60% do impacto. Então, isso aí é positivo. É positivo. Positivo demais. Então talvez trabalhar para que isso tenha uma melhor absorção ainda desse impacto ao longo do tempo possa ser mais interessante. Não tenha dúvida que tudo evoluiu mesmo. Nesse padrão, não um padrão ralé. Que vai gerar lesão no garoto, que com 25, 28 anos ele está sequelado, já não consegue mais, ou já está, porque às vezes ele não tem estrutura muscular, né, o ósseo é para tal, ligamentar, né, tendões e tudo mais, isso vai antecipar o encerramento da sua carreira, né, então é muito sério isso, então tem que ter nível padrão FIFA, vamos dizer assim, no gramado sintético. Agora, essas desvantagens, você falou das lesões, tornozelo é número 1. Pelo que eu pesquisei, número 1, tornozelo, joelho e posterior de coxa. Né? Que é impressionante. Eu achava até que o joelho era mais grave. Mas era mais grave, Gotardo, lá há 10, 15 anos atrás. Porque o pé prendia efetivamente e você girava o corpo. E o pé preso machucava o joelho. Fazia o giro. Fazia o giro em cima do pivô. O joelho rodava. Alegria dos médicos e fisioterapeutas na época, né? Na época era. Alegria entre aspas, tá, gente? E agora, com essa maneira, né, inovadora dos gramados sintéticos, no Brasil acho que não é o caso, mas até entendo. Se tem a Europa lá que tem os invernos rigorosos, nós temos também o inverno aqui. E tem o gramado de inverno, né? Você consegue estar colocando a grama de inverno, ela aparece, ela sustenta mais no inverno, porque ela é mais resistente com o frio. Sul, principalmente, né? São Paulo também. E eu acho bem interessante essa técnica, que é a semeadura que eles falam, né? Overseas, uma coisa assim. E daqui para frente, você acha que a gente vai continuar aqui no Brasil com isso? Ou existe alguma resistência da sua categoria com relação a isso? Alguém já se manifestou sobre isso ou não? Não, a gente percebe, né, que isso é muito questionado. Médicos, fisiologistas, preparadores físicos, fisioterapeutas, ainda, eu acho que no Brasil ainda não está sendo muito questionado isso, ainda não foi muito discutido isso dentro dessas categorias, né? Para poder médicos, fisioterapeutas, repetindo, profissionais de educação física e fisiologistas. Eu acho que ainda falta uma conversa maior com dados melhores, né? Para poder, é o que eu estou te falando, a gente no Brasil ainda está engatinhando na grama sintética, haja vista que de 20 clubes só 3 tem estádio e que não necessariamente o campo de treino é sintético. Alguns clubes já estão providenciando nos seus CTs. Exatamente. Já esperando uma leve adaptação para o jogo. Teve um time, acho que era o Atlético Paranaense no passado, retrasado, jogou 3 jogos seguidos. Ele saiu dele, veio para São Paulo, depois veio para o Rio. Uma coisa assim, né? Em sintético, né? Sintético. Que é outra questão. Porque hoje é difícil você falar, por exemplo, não são os 20 clubes que tem o CT e o campo. Para você chegar e falar assim, pô, aumentou a incidência de lesão, tá muito na cara que isso aumenta a lesão. Ou então não aumenta, não mudou.
o índice de lesões anuais, mensais, enfim, de cada clube permanece homogêneo. Então isso é questão que só o tempo vai mostrar. A gente aqui não tem como falar. Não é possível falar. Lá na Europa, que as ligas têm uma tendência a ter mais clubes com campo de grama sintética, eles já observaram e eles alegam exatamente isso. Então, eles têm um know-how um pouco maior da vivência, digamos assim. Que é a vivência deles. Eles viveram mais tempo com a sintética para falar, não quero não, não é legal. Acho que não, Aqui também não ainda está muito recente não ainda era aqui. tão boa, né? Hoje nós temos Sim. aqui até a fibra de Sim, coco, né? No sim, gramado do sim. Atlético, lá do Paraná, e do Botafogo. Fibra de coco também dá essa maciez, né? Sim. Eu acho que é uma tendência almofadinha. a continuar, a não ser que haja uma definição que hoje a FIFA ela permite, dentro do padrão dela, que haja o clube que quiser ter, pode ter. Mas eu não sei se um dia vai falar ninguém tem, ou então vai continuar liberando para ter. E o Brasil todo vai entender que é melhor a grama sintética ou a grama natural. A questão toda é essa. A gente tem 3 clubes. Aí esse clube que tem a grama sintética, ele vai fazer alguns jogos em casa e vai fazer muitos jogos em grama natural. Sim. Então a gente não tem como dizer se a lesão foi por isso ou foi por aquilo, entendeu? Ainda está muito recente isso pra gente. Que envolve também a vida pessoal do atleta, pessoal que ele do cometeu um atleta, excesso naquela semana. exatamente. Mas é possível fazer um trabalho de prevenção já entendendo a tabela da competição, entendendo as viagens, você consegue de repente bolar alguma coisa, ó, temos esses gramados assim, assim, assado lá, fazer um trabalho específico, ter um ganho naquela semana, é possível isso? Já que nós vamos jogar lá no Newton Santos, daqui uma semana. Tem algum trabalho que pode ser feito já antecipando esse tipo de piso? A gente sempre tenta ver os fatores de risco de cada atleta, que são observados sempre no início das competições, sempre foi assim, e tentar minimizar efeitos, seja de trauma, seja de impacto, seja de mudança de direção, auxiliar de alguma forma. Mas não tem muito como que você fazer trabalhando numa grama natural. Uma semana você vai trabalhar em sintética. Aí pega no teu CT é grama natural. Você viajou, vai jogar na sintética. É isso que eu não estou conseguindo ainda entender e conciliar. Agora, todo mundo já está treinando a base na sintética. Aí você tem a cognição, o entendimento do movimento. E aí as questões das lesões, se aquele corpo ainda frágil, ainda em formação, se aquele impacto um pouco maior, se a qualidade daquele campo que está oferecendo a base vai ser a mesma daquele que joga, que é muito fácil a gente avaliar o estádio do clube XYZ que tem a grama melhor do mundo. Mas e o CT da base de um clube de menor investimento, investimento mediano? Será que vai ter a mesma qualidade? Será que esses vão ter algum problema ou não ao longo do tempo? Isso ainda está muito recente. Por isso que eu falo, a Europa, nesse caso, ela está um pouco à frente no sentido de já ter tido algumas experiências. Como a gente comentou aqui da Holanda, ela definiu e deu até 25, 26 a temporada para os campos serem grama natural. Mas acho que a Holanda tem a ver mais, desculpa, eu estou entrando no outro lado, mas a Europa também uns mimimizinhos de questões ambientais também, né? A Holanda acho que está batendo mais nessa tecla por uma questão ambiental do que mesmo pela saúde física dos seus atletas, né? Mas enfim, tá, o jogo é jogado a gente vai ter que observar e ficar atento, isso é muito importante, porque se a grama natural, de fato, ela vir a mostrar o resultado desse estudo de 2023... Ela é acusada até de cancerígena também. Sim. Eu não sei aonde, mas é acusada. Né? Sim. É uma substâncias da borracha. Da borracha, polietileno, coisa assim. Metais pesados das borrachas. Já, inclusive, tem, não sei se foi nos Estados Unidos, 6 ou 8 jogadores já passaram por essa doença. E se alega ser isso. Alega, né? Ainda não se tem... É por isso que eu estou falando, é tudo muito jovem ainda, digamos. Mas se o estudo do ano passado, que mostra um empate técnico, digamos assim, ou seja, não muda se a grama é sintética ou não, em termos de lesões,
e efetivamente for desse jeito, aí é um caminho que realmente, até como investimento, seria muito melhor a grama sintética. Porém, ainda é tudo muito jovem. O paisagista é que não vai gostar muito, né? Não vai gostar, não. Que é um espetáculo, né? Para quem quer uma grama sintética em casa, no seu jardim, é ótimo, né? Agora, paisagista, pô, o cara que cuida do gramado, aquele senhorzinho, ó, tem que cortar a grama natural, quando chegar a 3 centímetros tem que cortar. No jardim, se chegar a 5 centímetros tem que cortar. Isso é uma regrinha, tá, gente? Você tem que cortar, você tem um time certo do corte da grama, né? E a grama sintética, ela tem um benefício, né? Eu não sabia disso, mas tem um benefício de ser combater fungos, né? Antifungos, né? Micro-organismos que podem também gerar, que isso pode ser verdade, né? Algum prejuízo à saúde do profissional, tudo isso aí. A grama vem com essa ainda também. A manutenção da grama sintética, tudo isso de boa qualidade, agora é interessante. Agora, interessante também você, às vezes, tem um clube que joga ou treina, né? Seja profissional, seja base, em campos que são extremamente duros, mal cuidados, e às vezes você tem uma sintética ali. Você vai ser melhor do que aquele campo que a garotada está treinando, que não tem qualidade nenhuma e que é muito duro, irregular. Né? E a sintética ali pode ser uma saída para eles também. Então, tudo ainda é muito cedo. A gente já teve muita certeza de que a sintética não fazia bem. Né? Pois é, que o material também 10, 15 anos atrás, exatamente. Hoje a gente não tem essa certeza porque evoluiu muito. Quem não garante que daqui a 5, 10 anos a gente não vai ter uma certeza de que ela não interfere? Hoje, né, vamos colocar assim, hoje eu prefiro a grama natural. Ainda prefiro. Mas, obviamente, que entendo essa evolução da sintética, torcendo para que ela venha para ajudar e ter um custo-benefício até melhor do que a natural. Para colar aquilo, hein? É cola de sapateiro. Para ficar aquilo no chão não tem prego não, gente. É cola mesmo, né? É bem interessante isso. Eu imagino, hoje, eu prefiro também a grama natural. Prefiro. Tivesse que jogar. Agora, já joguei em campo, muita chuva. Era necessário ter uma esteira de trava de alumínio grande, de 2 a quase 3 centímetros, para me sustentar em pé. E também isso é risco de lesão. Sim. Uma trava de alumínio, ele entrou, fixou ali e faço o giro, é risco de lesão também. Exatamente. A gente não pode, é o que você falou, tem que ter mais base para avaliar. Né? Não pode sair condenando, não pode sair dizendo que é totalmente certo ou errado. Acho que a gente tem que ter mais estudos, aperfeiçoar mais a tecnologia e não deixar a ciência de fora. Ela tem que estar o tempo todo ali, pesquisando, comparando, porque acontece também, a gente tem que dar César o que é de César. Às vezes uma lesão ocorre num determinado atleta importante, numa grama sintética, e toma um vulto muito grande, porque foi na grama sintética o atleta importante. E às vezes um atleta machuca numa grama natural, que não é tão importante, machuca 3, que não são importantes, que eu estou dizendo, conhecido, mais falado, enfim, que não seja aquele de grande destaque. E ele machuca 3, 4 atletas no grama natural e não é tão falado quanto aquele que é o destaque do time que machucou na grama sintética. Aí que se coloca que o problema é a grama sintética. Então isso aí, por isso que eu falo, tem que ter muita habilidade, muito equilíbrio para poder entender que é um processo de transformação que está sendo estudado também, né? Agora, predileções são predileções. Eu sempre vou achar que o habitat natural, a grama natural é melhor. Mas torcendo para que a sintética venha encontrar um caminho que seja bom, né? A sintética tem que molhar também, né? Tem que molhar, porque em dias de sol, dizem que chega a 50 graus ali. Né? O calor é absurdo que acontece ali, de 50 a 70 graus. Exatamente. Já tem casos relatados até 60 graus. 60 graus, né? Então você tem que molhar mesmo, né? Para acalmar pouco a temperatura. O aquecimento. Então, tu tem uma grama que aquece muito. É o que eu falei, o gasto energético do atleta aumenta também. Um dos fatores é o gasto energético que aumenta também. Então, não é só a questão, né,
de impacto propriamente dito, risco de lesão, porque prendeu mais o pé, o gasto energético é maior. Bastante. O jogo é mais rápido. Fica mais rápido, apesar de esquentar muito ali, mas a gente chama, tá? Tem grama. Por isso que a gente comentou que se for definido que será sintético, que seja feito desde as crianças treinarem nele, então. Para que eles se habituem a esse tipo de jogo desde cedo. Entendeu? E não tenham que mudar isso ao longo do tempo. Atenção com a qualidade, né? Tem um E é padrão. interessante você ver, quando ano passado mesmo, a gente teve um momento do campeonato em que o Botafogo, acho que estava na liderança, o Palmeiras estava em segundo lugar, Sim. e o Atlético Paranaense estava em terceiro ou quarto. E foi citado exatamente os clubes que tinham as gramas sintéticas estavam muito bem. O Botafogo estava muito bem, porque tinha grama sintética. Entendeu? Não, o Abel Ferreira... Era só uma coincidência. O Abel Ferreira já tinha jogado a toalha. Ele falou, quando ele perdeu pro Palmeiras lá, ele falou, não, o campeonato já tem um vencedor. Ele falou, só que pô, o jogo é jogado. Exatamente. E as coisas foram acontecendo, ninguém esperava que o Botafogo ia ter aquela queda. Mas o fato de os três estarem ali no topo é questão só de coincidência. Porque pode ser um, pode ser outro, pode não ser, pode ser... O Flamengo foi campeão de algumas competições em grama natural. Então, assim como o jogador que se machuca na grama sintética toma um vulto maior. Isso é que a gente tem que ter cuidado. Por isso que a ciência não pode deixar de estar colada nesse processo. Muito bem, muito esclarecedor. Acredito que todos gostaram dessas ideias, né? Nós gastamos bem esse assunto, falando sobre trabalho. Eu vou mostrar agora para vocês a lesão do Dudu, para vocês dar uma analisada, o movimento que ele fez para ter a lesão. Eu não vou, na minha opinião, como ex-atleta, a minha leitura é o seguinte, ele fez 2 movimentos a 3 movimentos para ter a lesão. E sendo que o gerou a lesão foi quando o atleta, adversário, puxou a bola, ou seja, tirou do raio de ação dele, e ele fez um movimento já em cima do segundo movimento, ou do primeiro, posso dizer assim. E aí, ele perdeu o controle da mecânica do movimento. E ali, para mim, foi quando gerou a lesão. Então, ali eu acho, tá? Até gostaria de ouvir o Dudu, não tenho amizade com ele, mas quem sabe um dia, eu acho que ali foi mais um movimento, né, que ele tentou recuperar a posse de bola, né, que ele foi sendo driblado, e não foi do gramado. Mas fica um tema para discutir, né? Sim. Obrigado, Fábio. Alguma coisa mais, assim, interessante? Não, foi excelente Muito a conversa. bacana. Acho que a gente falou de tudo e ficou bem clara essa questão da grama sintética, que não há... A gente tem que ter muito equilíbrio, porque é um processo que, se der certo, é bom para o clube, é bom para o atleta que se adapta, que vai jogar, não vai ter o risco aumentado de lesão, como se tinha antigamente. A tendência é que isso melhore. A gente só tem que observar isso. Ainda é cedo, porque se as crianças começarem a treinar, tem que saber se a estrutura de ossos, músculos, articulações das crianças como é que elas vão se comportar com esse novo terreno, com esse novo habitat que eles vão ter que fazer toda a evolução da cognição, do controle motor, da destreza do movimento, tudo isso com uma velocidade maior, e aí não tem problema, porque eles estão aprendendo, é período de aprendizagem. A diferença, muitas das vezes, ocorre quando ele faz num tipo de grama natural e vai jogar na sintética, e às vezes, para ele, a bola ficou mais rápido. Coisa que, se ele estiver treinando, ele já vai saber que a bola é mais rápida. Isso é que a gente tem que acompanhar para ver como é que isso vai se dar. Esse trabalho da criança depende do profissional, né? Hoje em dia tem profissional de todos os níveis, né? Tem profissional que só quer fazer tático, né? Ele acha que ele quer implantar a priorização tática num garoto de 10 anos. Sim, né? sim. Quer fazer tudo isso. Isso é outro assunto, né, que nós estamos aí desperdiçando algumas gerações. Eu já disse, na minha opinião, nós desperdiçamos 3 gerações de base. Estamos para a 4ª. Pô, mas onde você conseguiu isso? Vendo. Observando, fazendo os cursos, vendo os profissionais que estão na base há 10, 15, 20 anos, quantos passaram na mão deles, aonde esses jogadores estão. O Neymar, os fenomenais, eu não estou considerando eles, tá? Então, às vezes, o profissional na base, ele tem que ser muito bem remunerado
e tem que ser cobrado para fazer o trabalho adequado, de acordo com a fase, Com a faixa evolução, etária da exatamente. criança, e eles têm que ser bem remunerados, porque às vezes ele está lá, pô, quero chegar lá no equipe principal porque ele vai ganhar um salário muito alto. Pode ser que ele seja promovido, mas que ele fique só 2 meses, não é a dele ali, a dele é aqui embaixo. Isso. Então pague bem, diretoria, pague bem esse profissional que é bom na base, sub-13, sub-15, sub-17, pague bem ele, que ele é importante, desde que ele seja bom também, lógico. Né? Vai apadrinhar algo que não precisa, não merece, né? Obrigado por aqui, não sai jogando mais uma vez. Você foi o primeiro que veio aqui e fez o segundo tempo, hein? Pô, adorei, que bacana, cara. Que bacana. E foi ótimo sair jogando. Eu te falei isso no início do primeiro tempo. Sair jogando com você é fácil, você saía muito bem jogando. Opa. A hora que você quiser fazer a terceira, a quarta, a gente sai jogando junto aí de novo, porque o papo é sempre muito bom, perguntas muito legais, muito atuais, muito inteligentes, e de um ex-atleta que eu sempre falo isso para você, exemplar. Obrigado. Foi um grande pessoa e grande atleta que eu trabalhei na minha vida, que tem essa vivência. E isso faz uma diferença muito grande quando a gente vai conversar sobre principalmente saúde, né, no esporte, com quem já jogou e já... A gente está aqui para gastar o assunto e dar nossas opiniões. Ele fala assim, eu respeito sua opinião, mas eu não concordo. Cara, eu prefiro que você me respeite. Minha opinião, não. Pronto, acabou. Só respeita a pessoa, o Wilson, respeita a pessoa, o Fábio, e dê sua opinião também, que nós vamos respeitar a sua opinião também, né? Exatamente. Então deixa seu like, curta, comenta, manda mensagem para ele, mensagem para mim também, que vai dar tudo certo, né? Sai jogando com Gotado. Muito obrigado, Fábio. Obrigado por estar aqui. Um grande abraço. Outro também. Forte abraço para você. Flamengo 1-0. Inauguração da Estadual, falou do Zagueiro.